E aí, chuchuzinhos? E vamos para o nosso quiz! E a pergunta inicial já é a seguinte: a distância expressa em graus de um ponto na superfície do planeta em relação à linha do Equador é chamado de... A resposta correta da primeira questão é latitude. Chuchu, lembra, latitude é a distância expressa em graus de qualquer ponto da superfície do planeta em relação à linha do Equador. E ela pode ser ou norte ou sul. A latitude sempre é ou norte ou sul. Ok? Nome dado às aglomerações urbanas que possuem mais de 10 million peoples. Opa, para quem não fala inglês, mais de 10 milhões de habitantes. Chuchu falou em mais de 10 milhões de habitantes, um critério quantitativo, a gente está falando de megacidade. São essas aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, como por exemplo a região metropolitana de São Paulo ou a região metropolitana do Rio de Janeiro aqui no Brasil. A maior megacidade do mundo hoje é a região aglomeração urbana de Tóquio. Fechou? São ótimos exemplos de fontes energéticas não renováveis. Essa é fácil, hein, patrão? Petróleo e carvão mineral, junto com gás natural, xisto, urânio ou elementos radioativos, compõem então as fontes energéticas não renováveis. A parará é uma expressão utilizada para indicar a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um mesmo lugar durante certo período. Rufam os tambores e a resposta é amplitude térmica. Chuchu, amplitude térmica pode ser medida num dia, numa semana, num mês, num ano, é a diferença entre a temperatura mais elevada de um local e a temperatura mais baixa desse mesmo local. Solo presente na região centro-sul do Brasil, de grande fertilidade e muito importante para a cultura do café durante o século XIX e início do XX. E estamos falando da Terra Roxa, Chuchu, solo extremamente fértil, originário do intemperismo do basalto, presente na região do Planalto Meridional, então centro-sul do Brasil. Essa é ótima! Nome do supercontinente que, segundo Alfred Wegener, existiu por volta de 250 milhões de anos e deu origem aos atuais continentes. Pangeia, a resposta correta. Pan, toda Geia, terra, toda a terra imersa, aglutinada numa única gigantesca massa continental. Esse era o Pangeia. Pantalassa seria o oceano único que existia ao mesmo tempo que tu tinha o Pangeia. Um único oceano, portanto, Pantalassa. E Gondwana, quando Pangeia se fragmenta, ele dá origem a dois grandes continentes no primeiro momento, Laurásia e o Gondwana. Gondwana formado, então, pela América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. A é a zona econômica exclusiva, ZE, sobre a qual o Brasil exerce soberania e possui um enorme potencial de recursos, alguns já em exploração. Essa é boa! Amazônia Azul é o nome dado à Zona Econômica Exclusiva Brasileira. É uma faixa marítima que vai do litoral até mais ou menos 370 quilômetros mar adentro. Nessa região,
o Brasil ou qualquer país tem uma zona econômica exclusiva, exerce soberania sobre os recursos presentes no subsolo, solo e na água dessa faixa. Vários são os fatores que aumentam o volume de água dos rios e que contribuem para a ocorrência de inundações em áreas urbanas, exceto Chuchu, o principal fator que não contribui para o aumento do volume de água dos rios é a conservação das matas ciliares. Mata ciliar, lembra, é aquela vegetação que fica nas margens de um rio. Ajuda a evitar processos erosivos, aumento excessivo do volume de água dos rios. Tem que manter as matas ciliares, portanto, lembra, são áreas de preservação permanente, APPs. Quais as características da massa de ar indicada como X de Chuchu quando ela se forma nas proximidades do Oceano Antártico? Chuchu, o X marca o local de origem da MPA, massa polar atlântica. Essa massa polar, quando se forma no extremo sul do Atlântico, próximo à Antártica, ela tem como características ser fria e seca. E à medida que ela vai se deslocando em direção às regiões equatoriais, ela vai adquirindo uma característica maior de umidade, se tornando, portanto, fria e relativamente úmida. Como são chamados os produtos de origem mineral ou agropecuária que são negociados nas bolsas de valores no mercado internacional? E estamos falando de commodities, tal qual soja, carne bovina, petróleo, ouro, ferro. Esses elementos de origem mineral ou agrícola são commodities, têm um valor cotado internacionalmente. Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, onde se localiza a usina hidrelétrica de Tucuruí. Estamos falando da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. É a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Claro, a gente tem a bacia hidrográfica amazônica, que é a maior do mundo, mas ela não é totalmente nossa, não é totalmente nacional. Tem territórios em outros países da América do Sul. Agora, é na bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia que nós temos a presença da usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores usinas do Brasil. Pororó, são centros tecnológicos que reúnem no mesmo lugar diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas de alta tecnologia. Opa, falou em pesquisa e desenvolvimento, grande concentração de empresas, indústrias de alta tecnologia. Estamos falando de Tecnopolos e o melhor exemplo, o Vale do Silício na costa oeste dos Estados Unidos. Gás produzido pela decomposição da matéria orgânica e que é um dos principais contribuintes para a intensificação antrópica do efeito estufa. Falou em matéria orgânica e decomposição da vaca, só pode ser gás metano. Gás extremamente importante quando a gente está falando em aquecimento global. Junto com o gás carbônico, é um dos principais gases que contribui para esse fenômeno climático. Dentro da hierarquia dos centros urbanos brasileiros, as duas cidades consideradas metrópoles nacionais são Chuchu, atenção aqui, metrópoles nacionais são apenas duas cidades, segundo a hierarquia dos centros urbanos brasileiros. E essas duas cidades são Rio de Janeiro e Brasília. São Paulo, nessa mesma lógica, é considerada a grande metrópole nacional.
O intemperismo físico, provocado pelas variações térmicas frequentes na superfície da rocha quando exposta, recebe o nome de termoclastia. Termoclastia é quando tu tem uma variação térmica, temperaturas muito altas e muito baixas, num curto período de tempo, sobre uma estrutura rochosa, e isso faz com que ela crie microfissuras que fazem parte, então, do processo de intemperismo físico no que diz respeito à termoclastia. Que delícia é essa? Tem climatograma. Gosto. O climatograma a seguir representa as características térmicas e pluviométricas de uma região brasileira de clima. O climatograma pertence ao clima subtropical. Percebemos isso pela alta média pluviométrica ao longo do ano, ou seja, em todos os meses tu tem aquelas barrinhas em azul indicando as chuvas, um volume consideravelmente alto, e principalmente percebemos que é um clima subtropical porque a curva de temperatura, que é a linha vermelha, tem uma grande variação entre o verão, com temperaturas mais quentes, e no inverno, com temperaturas mais baixas. A boom, é uma medida da proporção da radiação solar recebida que é refletida de volta à atmosfera e de volta para o espaço. Aqui estamos falando de albedo, que é a taxa de reflexão da energia solar. A energia solar que chega numa superfície, o quanto ela é refletida de volta à atmosfera ou para o espaço, nós chamamos de albedo. E o que não é refletido é absorvido pela superfície. Qual o nome dado a todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser utilizadas para o abastecimento humano? Quando nós estamos generalizando todas essas fontes de água necessárias ao abastecimento humano, tanto as águas que estão em superfície ou em áreas subterrâneas, estamos falando de mananciais de água. Essa é linda demais! A imagem a seguir representa qual dinâmica climática? Chuchu, a imagem está mostrando os rios voadores. Basicamente, grande quantidade de vapor d'água liberado pela floresta amazônica na região norte do Brasil, que chega à atmosfera, é deslocado no sentido oeste, vai bater na Cordilheira dos Andes e ser redirecionado para as regiões sudeste e sul do Brasil, gerando chuvas nessas regiões. Isso são os rios voadores. Dinâmica climática fundamental para as chuvas nas regiões sudeste e sul do Brasil. A forma de relevo mais comum dentro do conjunto de macroesculturas kársticas são as ou os. Aqui, atenção, falou em relevo kárstico, está falando em relevo subterrâneo. E, portanto, o único exemplo de relevo subterrâneo são as cavernas. Portanto, cavernas é a nossa resposta.